Nesse episódio, um jovem é teletransportado para outro mundo de fantasia, onde ele se considera um rei demônio. Chegando lá, ele está com duas meninas em cima dele. Ele se assusta no início, pois ele se transformou no seu jogador Diablo. Enquanto as duas discutiam quem fez o ritual, o protagonista se perguntava de que raças elas eram, e uma delas dizia que deu um beijo nele, onde ele já ficava com vergonha, pois ele tinha achado que era um sonho. O prota também não sabia onde estava e ficava preocupado, mas logo em seguida uma das meninas dizia estar na Torre de Chuva Estelar, um local que faz invocações, que é famoso por escravizar novas invocações. O prota já começa a pensar besteira. Ele queria perguntar algo a elas, mas não sabia como conversar, pois era um otaku fedido na vida real e só sabia conversar com pessoas pelo jogo. De repente ele tinha tomado coragem para falar, e em um tom ameaçador ele dizia para elas não brigarem, porque estavam na frente do poderoso Diablo. As garotas se assustavam, pois não é normal uma invocação falar sem permissão. O prota dizia que o jogo já está a seu favor, se ele agisse como um Lorde Demônio tudo ia dar certo. Ele ordenava elas a fazerem as pazes, mas a menina com orelhas de lobo dizia não querer fazer amizade com uma elfa gorda, que não adiantava de nada, pois as duas estavam sendo forçadas a fazer isso. Isso era algo incomum de acontecer, pois quem é invocado normalmente é escravizado, mas como nosso protagonista tinha um anel que reflete qualquer magia, a magia de escravidão acabou voltando contra elas. A menina elfa dizia não querer ser escrava de uma invocação, e a outra respondia que isso só ia se resolver na cidade. Mas antes de ir, elas falam seus nomes. A elfa se chamava Shira e a outra Ren. Já na cidade, eles iam ver um local para ficar. A elfa pedia um quarto para ficar com o Diablo, mas ele, como qualquer otaku, entrava em desespero e dizia que não ia ficar em um quarto com uma pessoa como ela. A Ren se metia na conversa e falava que ele podia ficar no quarto dela, e as duas começavam a discutir por causa disso. Mas a mulher que atendia ficava brava com eles, então por azar do Diablo, eles ficavam com um quarto com apenas uma cama. Ele já pensava besteira e achava que ia ser uma noite para se divertir como um rei demônio, e logo em seguida uma outra mulher bate na porta. Ela dizia se chamar Celestine, uma líder da associação dos magos dessa cidade. O Diablo reconhecia ela e falava que era uma personagem importante que mantém a barreira que protege toda a cidade, e se perguntava por que uma pessoa tão importante como ela estava ali. Ela dizia querer tratar de assuntos importantes com a Ren, mas ao observar as coleiras de escravidão, ela queria saber o que tinha acontecido. A cena já cortava pra de noite, a elfa ficava empolgada com a comida e voltando com o papo que aconteceu com as meninas, a Celestine falava que isso era sério, e se o Diablo conseguiria reverter isso e libertá-las, ele dizia ser impossível, pois não foi ele que decidiu escravizá-las, mas se ele pudesse, ele já teria libertado. O prota perguntava o que a Associação dos Magos fazia ali, e um dos guardas o chamava de desgraçado. Como um cara como ele tratava a líder dessa forma? Se ele tratasse assim de novo, ele não ia ter piedade. O Diablo ficava com medo, mas não podia demonstrar, então dizia para não falar nesse tom com ele, e ainda chamava o guarda de plebeu. O guarda se assustava e a líder dele pedia para ele não ser rude. A Ren dizia não querer ficar no QG de associação ou ter guardas à sua volta. A Celestine dizia que a Ren era muito importante para o mundo e só estava tentando ajudar, mas a Ren respondia que podia se proteger sozinha. A líder então saiu do local e disse que ia tentar resolver o problema das coleiras. O Diablo perguntava se ela estava guardando algum segredo e ela respondia que não. Então ele começava a dizer que todo esse mistério era importante para o enredo, um problema que envolvia pessoas poderosas e só ele podia resolver. Ele em seguida botava elas nos ombros e dizia que ia torturá-la por não falar, e a elfa ficava com medo e falava que ia ficar ali parada. Diablo leva a menina para o quarto e diz para ela não ficar com medo, pois não vai fazer nada que vai matá-la. Ela não queria contar, pois tinha medo dele abandonar ela, e ele jogava ela na cama e dizia que isso não ia ser o bastante pro Lorde Demônio ter pena. Ela perguntava se ele estava pensando em tirar sua honra, o que tira todo o clima que o Diabo estava fazendo. Ele dizia estar tão focado no enredo que se precipitou e acabou levando ela para a cama. Sem saber como torturá-la, ele decidiu mexer em suas orelhas, o que fazia ela soltar gemidos. Ela pediu para ele parar, mas ele só ia parar quando ela contasse o segredo dela, e ela se recusava, então ele continuava. Ele começava a se lembrar de quando brincava com os gatos de rua, e quando prestava atenção na garota, ele via ela toda ofegante. Ela perguntava se ele não ia abandonar ela mesmo, e ele dizia que não ia, então beijava sua orelha, o que fazia ela gemer muito alto. As pessoas que estavam abaixo dele começavam a suspeitar, e pedia para a elfa ver o que estava acontecendo. Ela dizia que ia ver depois que comesse outro prato de comida. Voltando pro quarto, o Diablo perguntava se a Rin se machucou, mas ela dizia estar chorando por ele dizer aceitar ela em qualquer circunstância, e ninguém antes falou algo assim pra ela. Ela abria o jogo e falava que uma alma de uma Lorde Demônio estava selada em seu corpo. O Diablo de cara já sabia quem era, e falava que essa Lorde Demônio era a mais poderosa do jogo. A Ren dizia que seu maior objetivo era derrotar o Lorde Demônio, e o Diablo falava que pelo modo que a Celestine falava, o Lorde Demônio vai se soltar quando a Ren
morrer, e além disso, não tem um jeito de tirar a alma da Lorde Demônio sem que a Rain morresse. E se fosse dar um palpite, a única pessoa que sabe disso é a líder dos magos. O Diablo dizia que vai acabar com a alma dessa Lorde Demônio pela Rain, o que fazia a garota chorar que nem criança. A menina falava que era a primeira pessoa que não ia abandonar ela, e ele falava que ela o subestima, e ele não ia deixar ela por algo tão bobo. A cena cortava pro Diablo sentado em um ponto da cidade, e o cara que estava com a Celestina mais cedo aparecia. Ele dizia que não queria ver o Diablo andando pelas ruas à noite, pois seres-humanos são selvagens. O Diablo se levantava e dizia que avisou para esse cara não falar assim com ele e que não tinha tempo para falar com plebeus. O guarda tacava sua bebida no Diablo e pedia para o protagonista esperar. Com raiva ele disse que não era plebeu, que seu nome era Galuk e não vai perdoar essa falta de educação. Diablo falava que o guarda prega educação e o ataca uma garrafa, e o Galuk o interrompe e diz que está próximo do nível da Associação dos Magos e que não era um lixo igual o Diablo, que não tem utilidade para nada, e continuava falando que não gostou do Diablo desde que viu ele e invocava uma salamandra. Ele dizia que era uma salamandra de nível 30 e que se o prota pedir desculpa talvez ele o perdoe. O protagonista ficava espantado, pois era um nível muito fraco e a salamandra em seguida cuspia chamas que queimavam um pouco da cidade. O Diablo saía das chamas falando que não esperava mais de nível tão baixo, o que deixava o guarda assustado e pedia para a salamandra matar o prota. O protagonista aguentava facilmente as chamas como se não fosse nada e dizia ser nível 150. O guarda falava que isso era impossível, não tinha como alguém assim existir. Com um cajado o Diablo dizia uma magia chamada explosão, e assim matava a salamandra. Em outro ângulo, era mostrado o dano que essa magia fez, deixando todo o chão queimado. O Diablo dizia que tinha se contido bastante, mas parece que sua força é igual ao do seu personagem. O guarda assustado ofende o Diablo, pois ele era um semi-humano e perguntava quem o Diablo era de verdade. O Diablo respondia empolgado que era um rei demônio de outro mundo. E assim esse episódio se encerra. Para quem quiser a continuação eu peço que compartilhe e se inscreva, assim você vai me ajudar e eu sei que vocês estão gostando do conteúdo. O vídeo foi esse e até a próxima.